Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? O quê? Deixar o like no vídeo. Não se esqueça do like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então bora para os relatos de hoje. E o primeiro deles é este: as visitas da vó Cândida. Vamos ver. Oi, Aninha, tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sempre quis dizer isso. Eu moro no Paraná. Eu moro no Paraná, numa cidade que fica perto de Foz do Iguaçu. Conhece Foz? Conhece Foz, a cidade das cataratas? Nunca estive lá, mas conheço. Quer dizer, nunca estive, mas conheço. Enfim. Assisto seus relatos desde que tenho 10 ou 11 anos. Você é minha companheira desde sempre. Minha mãe já tá enjoada de ouvir a sua voz. Meu irmão mais novo, de 6 anos, assiste você comigo. E sempre que me vê conectando o YouTube na TV, ele já pergunta: você vai colocar os relatos, né? Que belezinha. E eu sempre respondo sim. Bom, Ana, vamos agora para o relato. E os nomes estão trocados. Ana, eu perdi a minha avó em 2018. Eu sempre fui bem apegada à minha vozinha, que sempre me mimou, fazendo os mais maravilhosos quitutes, como mingau, gemada, batinha, bolinhos de chuva, entre outras coisas. Quando ela faleceu, eu estava em Curitiba e entrei em desespero, porque não lembrava de ter falado com ela uma última vez antes dela partir. E agora vem o sobrenatural, né? Lembrando que tudo que eu vou relatar aqui aconteceu depois do falecimento de vó Cândida. Primeira visita de vovó. Eu tinha 10 ou 11 anos nessa época. Minha mãe tinha uma mercearia, um mercadinho de bairro, e eu estava no caixa como atendente. Foi quando uma senhora, com características muito parecidas com as da minha avó, entrou e pediu um pão de forma. Eu me virei e peguei o pão. Quando estava de costas para a senhora, ela falou: minha filha, estude bastante. É isso que quero para o seu futuro. E quando me virei de volta, a senhora sumiu. Sim, Aninha, ela sumiu. Eu fiquei chocada e corri na porta do mercado para ver se aquela senhorinha ainda estava lá fora, mas nada. Pela aparência dela, ela com certeza não corria rápido. Né? Não ia correr tão rápido assim para sumir, né? De uma hora para outra, de um minuto para o outro. Segunda visita. Eu devia ter nessa época uns 12 anos. A visita dessa vez foi em sonho. Sonhei que estávamos no mercado da minha mãe e eu estava no caixa de atendimento. Quando vi a minha avó entrar correndo como se estivesse com pressa. Ela me perguntava se eu estava bem e eu dizia que sim. Eu seguia ela e ela saiu do mercado e foi em direção à garagem que tínhamos lá. Antes dela entrar na garagem, ocorreu o seguinte diálogo. Eu disse: vó, a senhora já voltou? Ana, eu quis dizer assim em sentido de reencarnação, sabe? E ela disse: voltei, mas já fui. Nasci como um bebê que já morreu. Gente... Depois desse diálogo, ela entrou na garagem e eu a vi correndo, apressada, para uma luz muito forte. E aí ela entrou nessa luz e eu acordei. Terceira visita. Aí eu tinha uns 13 anos. Essa visita também foi em sonho. Dessa vez eu sonhei que estávamos em um morro, com um barro bem clarinho, e nesse morro tinha o mercado da minha mãe, mas era um pouco diferente. Enfim, eu estava lá dentro quando minha avó entra com pressa, de novo, e diz: minha filha, avisa sua mãe para que não deixe acontecer de novo o que aconteceu com quem voltou. Ana, acredito que ela quis dizer sobre alguém que reencarnou. E eu respondi: tá bom, vó. E do nada entra uma moça loira de meia idade com óculos, uma prancheta e caneta nas mãos, usando um jaleco curto, tipo aqueles de professora. E essa moça falou em um tom amigável, mas meio bravinha também. Era como se ela tivesse alguma intimidade com a minha avó. Disse assim:
Dona Cândida, vamos. A senhora sabe que nem podia estar aqui. Minha avó foi correndo rapidinho, me deu um sorriso e eu acordei. E Ana, foi isso. Eu espero que você e os assombrados tenham gostado do relato. Beijo, fica com Deus. Que Mãe Iemanjá abençoe você e os assombrados e a sua linda família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, foram vários acontecimentos assim, e até os sonhos são bem, né? Agora, olha esse último recado. Avisa sua mãe para que não deixe acontecer de novo o que aconteceu com quem voltou. Meu Deus. Talvez em algum momento faça sentido, né? Se não fez sentido ainda, talvez faça em algum momento. Mas muito interessante, né? Ver como em alguns casos, a gente sabe que não são em todos e a gente não entende os motivos, mas, né? Como esses entes queridos voltam para nos dar recados, para dizer que tá tudo bem, né? Enfim, é bem interessante. Próximo relato, Doppelganger ou a morte. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 19 anos, acompanho o canal há uns 6 anos, mas só agora tive coragem de enviar algum relato. Na verdade, esse é um relato 2 em 1, pois acredito que as histórias estejam ligadas. Então, sem mais enrolação, vamos ao relato. Esqueci de dizer, eu não sei se vai ter nomes, mas se tiver vai estar tudo trocado. É um relato longo, não, é médiozinho. Pois eu quero a opinião das pessoas sobre o ocorrido ou os ocorridos que eu acredito estarem ligados. Doppelganger ou a morte? Vamos lá. Bom, esse relato se passa há cerca de 5 anos, comigo mesma. Eu estava em casa, tinha por volta de uns 14 ou 15 anos. Eu estava na sala de casa assistindo histórias assombradas quando ouvi o portão de casa abrir. E vi realmente alguém subir pelas escadas que dá acesso ao quintal de frente à sala e a lavanderia ao lado da casa. E ao finalizar essa subida, essa pessoa foi direto para o sentido da lavanderia. Eu acreditei que era minha mãe, porque realmente parecia com ela, em estatura, parecia com ela em estatura, eu acho. Normalmente eu levantaria para ver, mas me subiu um calafrio que na hora eu apenas me mantive onde estava. A porta da sala estava trancada e se fosse alguém mal intencionado, não conseguiria entrar. Mas Ana, eu sabia que de alguma forma aquilo sequer era humano. Mesmo sem ver o rosto, eu sempre fui bem curiosa, sabe? Então eu pensei na época que era um doppelganger. Hoje, mais velha e mais experiente, penso que talvez não fosse. Bom, antes de continuar com o relato, devo esclarecer que a minha mãe é bem baixinha, perto de mim. Ela tem em torno de 1,54 m de altura e eu tenho cerca de 1,82 m. Eu sou uma garota transexual. A continuação desse relato acontece na casa da ex-mulher do meu pai, já que os meus pais são divorciados há muito tempo. Na época deixei pra lá e nunca contei esse relato a ninguém. Na verdade, é a primeira vez que eu conto. Cerca de 5 meses depois, eu estava na casa do meu pai. Não havia ninguém em casa em nenhum dos ocorridos. Eu estava lá mexendo no computador que tinha no escritório e ouvi novamente o portão abrir. Olhei a hora e pensei que fosse o meu pai chegando do serviço ou a filha da minha ex-madrasta chegando do curso. E como a janela que dava para a escada da entrada era atrás do computador, eu vi a sombra de alguém descendo, inclusive destrancando o portão da lavanderia, onde ficavam as 2 cachorrinhas da casa. Até mesmo ouvi as cachorras latirem. Era meio longe, mas dava para ouvir muito bem. Levantei e fui até o corredor, com o corpo já todo arrepiado. Olhei a escada e o resto do corredor, mas não vi nada mais. Achei estranho, mas voltei ao computador. Cerca de 10 minutos depois, a filha da minha ex-madrasta realmente chegou e ela estava com a mesma roupa que vi aquela criatura entrar. Eu juro, Ana. Me desesperei, mas não contei isso para ninguém, apenas para a filha da minha ex-madrasta, porque eu me assustei muito.
E agora vamos aos dias atuais. Hoje, com 19 anos, ainda tenho muitas experiências com coisas relacionadas a isso. E acredito que esses 2 casos possam estar ligados com o caso que conto e aconteceu esse ano. Também estava sozinha em casa, no andar de cima, no meu quarto, quando ouvi novamente o portão abrir. Saí na varanda de casa para ver quem era e novamente vi alguém entrando, realmente. Parecia minha mãe de novo. Porém, aquele mesmo arrepio percorreu meu corpo. Inclusive, eu arrepio só de lembrar. Consegui ver meio que de relance o rosto da criatura. E era muito mais assustadora do que parecia. Ana, eu não sou de me assustar fácil. Na verdade, pouca coisa é capaz de me assustar nessa vida. Quando vi o rosto daquela coisa de relance, eu fechei os olhos. E quando olhei, não havia mais nada. Realmente parecia, sei lá, a morte quando vi. Porém, eu realmente não sei o que pode ser. E se é um fator que está ligado a outros relatos da minha vida, também não sei. Ou se é um fato, né, que está ligado a outros relatos, enfim. Bom, Ana, perdão pelo tamanho do relato e espero que um dia ele seja contado no canal. Evitei palavras de baixo calão para te ajudar. Muito obrigada. Amo o canal desde sempre e tenho um enorme carinho por ti. Sua voz consegue me fazer acalmar e dormir até, mesmo com histórias macabras sendo contadas. Um beijo, Ana, e até logo, assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, algumas coisas acontecem aí. É sempre quando ela tá sozinha, não é? Entra, abre a porta pra entrar, escuta abrindo, né? Vê entrando sempre. E ela sempre acha que é a mãe, né? Confunde não, dá a impressão que é, mas depois não é. E aí fica isso daí, será que é um doppelganger? Não. Será que é uma mãe de outra dimensão ou não? Será que tem algo coexistindo ali com eles? Com ela ali? Não sei. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Já passaram por uma situação parecida? Conta aí pra gente, compartilha a sua história. Tenso, né? O que será? Será que é fantasma só que tá por ali e coincidiu de ter a altura da mãe? Não sei, alguma coisa assim. Abre a porta, né? Próximo relato. Seria um desdobramento espiritual? A outra eu? Oi, Aninha, meu nome é Fulana e eu sempre quis ser chamada de Fulana. Tenho 20 anos e sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Acabei de ouvir você contando um relato e na hora eu pensei, isso aconteceu comigo, eu não tô louca. E esse é um dos objetivos aqui dos relatos, viu? É mostrar para as pessoas, através do relato ou dos relatos de outras pessoas, que ela não tá sozinha. Às vezes a pessoa passa por uma experiência e fica, meu Deus, né? Isso aconteceu comigo e tal, mas de repente isso já aconteceu com várias outras pessoas. E é legal a gente entender isso, né? E ver que a gente não tá sozinho nessas experiências. Mas vamos continuar. Antes de iniciar o relato, eu preciso pontuar algumas coisas. Eu venho de uma família onde minha avó, já falecida, e minha mãe possuem uma mediunidade que não foi desenvolvida nem trabalhada. Porém, desde que me entendo por gente e tive consciência do que via e ouvia, eu entendi que eu também tinha essa vulnerabilidade, digamos assim. Eu, quando criança, sempre ouvia, via vultos e alguns até falavam comigo. Mas, Ana, eu morria de medo e esses acontecimentos foram piorando, até que, por acontecer durante 3 dias seguidos, das piores formas, eu, naquela situação, fechei o olho chorando, com medo e até mesmo com raiva e falei, eu não quero mais ver isso, eu não quero isso pra mim. E desde então tudo mudou. Em questão de ver e ouvir, mas os sonhos que depois aconteciam, tipo sonhos premonitórios, né? As sensações ruins antes de acontecer alguma coisa, a intuição aguçada, isso daí nunca parou. Muito pelo contrário, aflorou ainda mais. Mas agora vamos ao fato, para o possível desdobramento. Vamos de fato para o possível desdobramento. Passaram-se alguns anos, hoje atualmente estou com 20 anos, e no dia 17 de outubro de 2023, agora, eu fui dormir como em qualquer outro dia,
né? Como em qualquer outra noite, na verdade, sem fazer nada de diferente. Mas naquela semana eu estava com um sono pesado, acordando toda hora e uma sensação estranha toda vez que eu acordava. Mas nesse dia foi diferente. Eu acordei e até então eu achei que fosse mais uma daquelas acordadas do meio da noite. Mas quando percebi, eu estava vendo o meu quarto de cima. Eu vi o meu quarto igualzinho como era mesmo. Me vi dormindo com a mesma roupa que fui dormir e foi quando fui interrompida por uma silhueta entrando pela porta e indo para a beira da cama onde ficam os meus pés. Ana, nesse momento eu senti como se eu tivesse sido puxada para minha cama. Eu não conseguia me mexer, mas eu e meu namorado dormimos em ligação. Então eu deixo o celular ao lado e quando consegui virar a cabeça, eu vi a foto de perfil. Eu vi a foto de perfil igual que ele usa e o horário 2:02. Foi quando eu virei a cabeça para o outro lado e vi a outra eu me encarando, mas agora de olhos abertos. E quando me vi, eu de alguma forma tive consciência de que aquilo não era sonho. E aí eu comecei a tentar gritar, me mexer. E quando tentei gritar, eu senti a minha garganta doer, a voz saindo baixinho, mas não tão baixa que só eu era capaz de ouvir. Quando aquilo, tipo a outra eu, percebeu que eu tive consciência do que estava acontecendo, me encarou com uma expressão agressiva e irritada. Foi quando eu acordei. Ana, eu acordei gritando, suando e com dor de garganta. Mas sabe o pior? Fui ver a hora e era 2:05. Mas como é possível? O que foi isso? Eu nunca tinha tido isso. Era tudo igual. Até a espinha que havia me dado na testa, a outra eu tinha. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Tenho outras histórias, mas essa foi a que me deixou mais confusa. Nunca tinha tido uma experiência como essa. Agora só pra mim, dá licença. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, mas isso é estranho, porque se ela só desdobrasse, né, ela tivesse só saído do corpo, provavelmente ela vê o corpo dela como a gente vê aqui, né, nas histórias e tal. Você tá dormindo, você tá ali de olhinho fechado e tal, o seu corpo tá fora, você tá dormindo ali na cama. Agora, ela olhava pra outra eu e ela tinha expressão, ela tava com os olhos abertos. Então, o que será isso? Será que na verdade ela não só saiu do corpo, mas ela foi para uma realidade paralela onde tinha realmente uma outra eu ali, esse negócio de você trocar de corpo com outro, ai, gente, que loucura, né? Mas são mistérios que ainda não foram esclarecidos, por isso são mistérios, senão não seriam mais mistérios, né? Alguém já passou por algo parecido? Conta aqui pra gente. Se for comentar qualquer coisa aqui, por favor, com respeito. Então vamos lá para o próximo relato, que é Espero te encontrar na próxima vida. Oi, Ana, tudo bem? Informo, de antemão, que o relato não possui nomes, pode ler tranquilamente. Obrigada. Me chamo Fulana e sempre tive ligações com o mundo espiritual. Frequento a Umbanda desde os 3 anos de idade. Hoje conto com 23 anos. Minha mediunidade é tão expansiva que aos 7 anos precisou ser suspensa, pois me atrapalhava nas atividades mais básicas. Aqui peço licença para abrir um parêntese e esclarecer algumas coisas, a fim de facilitar o entendimento daqueles que estão ouvindo o relato. Cresci com meus pais separados e durante 8 anos fomos só eu e minha mãe. Nunca gostei de ocupá-la com os meus problemas, então eu resolvia tudo sozinha. Isso fez com que muitas vezes tivesse que realizar atividades que não são tidas como femininas, tipo trocar lâmpadas, levantar peso, realizar pequenas reformas. Penso nisso como independência, mas enfim, seria o que hoje chamam de energia masculina. Pois bem, sempre brinquei que para ter sucesso em um relacionamento, precisaria encontrar um homem mais macho do que eu. Guardem bem essa informação. Sempre fui muito seletiva, pois diga-se de passagem, sempre fui muito bonita.
Aninha pode confirmar, pois enviei o relato através da minha conta pessoal. Sempre gostei de estudar e em minha cidade natal sempre me destaquei. Porém, os homens que passavam pela minha vida sempre foram filhinhos da mamãe. Freud explica. Tendo isso em conta, costumo ter sonhos como uma espécie de premonição que se realizam quando menos espero. Porém, na noite do dia 29 de agosto de 2023, o sonho foi um pouco diferente. Me vi dentro de um carro antigo, ao lado de um homem que aparentava estar muito chateado e andava em uma velocidade que excedia a normal. Minha atenção ficou presa na estética daquele veículo, que aparentava ser um carro saído ali dos anos 70, época que não vivi, pois nasci nos anos 2000. Em alguns instantes, compreendi que sua raiva se devia às informações emitidas pelo som da rádio. Segundo ele, eram falsas informações que estavam sendo divulgadas. Olhei para aquele homem e fui tomada de uma compreensão muito grande por ele. Não sei se é porque eu sou uma pessoa explosiva e o tratei como gostaria de ser tratada. Aos poucos ele foi se acalmando e retomando a calma. Não pude deixar de notar que ele era muito bonito, forte, e seus movimentos exalavam uma energia inebriante. De repente o sonho é interrompido e me vejo com o mesmo homem em uma pequena comunidade. Uma feira estava acontecendo e próximo de onde estávamos havia uma jovem caída com uma criança nos braços. Com resignação, ele se dirigiu a ela. A moça estava muito fraca, morrendo de fome. Eu sugeri que a levássemos ao hospital, mas alguém disse que não chegaríamos a tempo. Foi quando ele tomou a criança nos braços e pôs-se a acalentá-la, buscando algo para saciar a fome da pequena menina. Naquele momento eu sabia que a mãe não sobreviveria e teríamos que ficar com aquela criança. Em nenhum momento aquele homem, lindo e forte, hesitou. Repleto de determinação, ele embalava aquela criança no colo como se sua fosse. Fiquei muito emocionada, enlutada por aquela mãe que havia nos deixado, pela criança que nunca conheceria e por aquele homem que conseguira me deixar apaixonada. Acordei ainda em prantos. Só havia saudades dentro de mim. Aos poucos processei a informação de que posso ter conhecido esse homem em outra vida e que o homem que tanto busco existe, mas talvez não poderemos nos encontrar nessa vida. Espero encontrá-lo novamente. Aninha, amo seus vídeos e sempre ouço no trabalho. Um beijo para todos, espero que a leitura não tenha sido maçante. Não. Um beijo pra você, obrigada. Ai, gente, eu acho tão triste esse negócio quando você acha aí o amor, mas não dá certo nessa vida, tem que esperar outra vida, ou foi na outra vida, e aí a gente lembra dessa... Por que a gente lembra? Aí por que a gente encontra se não dá pra ser? Não é? Ai. Deixa eu anotar aqui. Próximo relato. A curva da noiva. Que curva! Mas vamos ver. Oi, Ana e Matheus, seus lindos. Meu nome é Fulano, moro em Osasco, São Paulo. Nomes todos trocados, tá? Eu morava em um sítio próximo à cidade de Janiópolis, Paraná. Uma cidade pequena. Trabalhava na cidade e aí ia embora pro sítio por volta das 8 horas da noite. No meio do caminho tinha uma igreja, em uma curva que era conhecida como a Curva da Noiva, onde muitas noites a noiva aparecia. Um dia eu vi uma mulher vestida de noiva em frente à igreja. Essa mulher era pálida e ela sumiu assim que eu me aproximei. Fiquei assustado e acelerei o carro para chegar logo em casa. Contei para alguns amigos sobre o que tinha visto, mas muitos não acreditaram em mim. Alguns disseram que era apenas uma lenda urbana, enquanto outros afirmaram que eu estava imaginando coisas. No entanto, eu sabia o que eu tinha visto. Aquela mulher vestida de noiva não saía da minha mente. Decidi pesquisar sobre a história da Curva da Noiva e descobri que havia relatos antigos de avistamentos semelhantes ao meu. Diziam que a noiva era uma jovem que havia morrido tragicamente no dia de seu casamento e desde então seu espírito assombrava aquele local. A partir daquele dia, comecei a evitar passar pela Curva da Noiva durante a noite.
Preferia fazer um desvio mais longo, mesmo que isso significasse gastar mais tempo no trajeto. Não queria correr o risco de encontrar novamente aquela assombração. Mesmo assim, a imagem da noiva, pálida, continuava a me assombrar. Eu me questiono sobre o motivo dela aparecer naquela igreja e o que ela queria. Será que estava procurando por algo ou apenas queria assustar os moradores da região? Essas perguntas nunca foram respondidas. A curva da noiva permaneceu como um mistério para mim e eu preferi deixar essa história no passado. Hoje moro em outra cidade e evito falar sobre esse episódio assustador. Mas de vez em quando estou dirigindo à noite, não consigo deixar de olhar para as igrejas que encontro pelo caminho, esperando não encontrar novamente aquela noiva pálida. Ai, meu Deus do céu, agora coitada, né? Se for ela ali mesmo, fico com dó, né? Porque fala, querida, vamos seguir, né? Não é seguir a vida nesse caso, mas seguir, né? Pra ver, de repente encarna de novo, né? Vive outra vida aí mais feliz. Porque que tristeza, né? E aí ficar estagnado aí nessa situação triste, né? Espero que ela evolua. Ou será que aquilo era uma impressão, né? Algo forte, mas ela estava parada na frente da igreja. Foi naquela igreja que ela ia casar, será? Ou não? Aquela curva? Por que ela aparece ali? Ah, não é só pra assustar, mas por que o fantasma vai ficar ali? A noiva era uma moça normal, assim, que só queria casar e foi trágico, foi triste. Mas por que ela haveria de ficar ali só pra atazanar os outros? Acho que não. No máximo ela tá perdida, né, não aceitou o que aconteceu e continua ali, algo assim. Bom, vamos para o próximo relato. Anotei que esse foi contado, anotei. Próximo é este. Eu e minha filha fomos para outra dimensão? Será? E são 2 relatos. Será que minha bebê teve uma lembrança de outra vida? Então vamos aqui para o primeiro. Será que fomos para outra dimensão? Oi, Ana. O primeiro relato aconteceu comigo, esse primeiro relato aconteceu comigo e com a minha filha, mas em momentos diferentes e com um intervalo de anos. A minha filha mais velha tem 13 anos e isso aconteceu com ela algumas vezes e faz alguns anos que não acontece. Faz uns 2 anos ou mais que isso aconteceu pela primeira vez. Então ela sempre me relatava que acordava no meio da noite, levantava da cama e ia caminhando até a porta. E simplesmente não achava a porta, nem as paredes. Parecia que ela caminhava e só tinha escuridão ao redor. E quando encontrava a porta, não conseguia abrir e não achava o interruptor. Gritava e me chamava desesperada e eu não ouvia. Meu quarto e o dela são um de frente para o outro. São 2 quartos pequenos. Até que ela encontrava a cama, sentava e daí sim parece que tudo voltava ao normal. Eu nunca duvidei dela, mas sempre achei que não passava de um pesadelo. Até acontecer comigo. Faz uns 2 meses que aconteceu o mesmo comigo. Hoje eu tenho uma filha com 2 anos e 4 meses. As 2 dividem o quarto que é em frente ao meu. Na noite que isso aconteceu, a mais velha dormiu na sala. Às vezes ela faz isso. Enfim, minha bebê acordou de madrugada chorando. Eu levantei da cama e simplesmente não achava a porta que fica ao lado da minha cama. Eu caminhava pelo quarto e não esbarrava em nada, nem no guarda-roupas. E em frente à cama também tinha uma motoca e o carrinho do bebê. E eu comecei a me desesperar porque minha filha chorava cada vez mais e eu não conseguia sair do quarto. E o engraçado é que a minha filha mais velha não escutava ela chorar. E saindo do quarto já é a sala. Até que esbarrei na cama. Então dei alguns passos e achei a porta. Depois foi difícil dormir novamente. O coração estava acelerado. Então, o que será que aconteceu? Será que fui parar em outra dimensão? Estranho, né? Parece que a pessoa, assim, que elas saíram do corpo e estavam andando. Mas por que não ficou no escuro? Não achava nem parede, nem interruptor, nem porta. E as 2, isso acontecer mais de uma vez com a filha e acontecer com ela também a mesma coisa. Será que é o local? A casa? Será que é outra dimensão? Será que é
elas só saíram do corpo, mas por que não viram o quarto normal? Tudo bem, poderia ter, eu tentei acender, a luz não acendeu, tentei abrir a porta, mas né, não abria. Que será? Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta aí pra gente. E agora o outro relato. Será que minha bebê teve uma lembrança de outra vida? Nesse relato tem o nome, mas não é de ninguém real. Pode ler. Ok. Bom, minha filha mais nova tem 2 anos e 4 meses, como disse, mas quando isso aconteceu, ela tinha mais ou menos 1 ano e 10 meses. Ela teve um atraso de fala e até hoje não fala corretamente. Enfim, na época ela falava menos ainda. Estava com ela na sala, brincando, até que de repente ela me olha e fala: "Onde está a Sofia?" No primeiro momento eu não entendi direito. Perguntei de novo e ela repetiu. E falando corretamente, coisa que não falava, né? E ela estava com lágrimas nos olhos. Falou de novo, corretamente, mas com um choro sentido. E aí um choro sentido tomou conta dela. Eu disse que eu não conhecia nenhuma Sofia. Ela ia na creche naquela época, mas não tinha nenhuma criança com esse nome e nem a professora. Enfim, ninguém com esse nome a gente conhece. Eu perguntei várias vezes para ela quem era, mas como ela não falava muito bem, não sabia explicar ou simplesmente não respondia. Depois disso, nunca mais ela falou esse nome. Obrigada, Ana, por ler os meus relatos. Adoro o canal, faz muitos anos que acompanho. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que ela se lembrou? Sendo criança, ela se lembrou de alguém, de uma outra vida? E aí ela sentiu saudade, assim, às vezes nem entende porquê, né? Fica aquela confusão. Mas dizem que criança tem uma facilidade maior de se lembrar, às vezes, de uma outra vida, né? A Penélope falava, quando tinha essa idade, aí falava que... quando eu morava na Casa Rosa, com meu outro pai, com a minha outra mãe... E eu ficava tipo... ela falava umas palavras, que nem ela falava muito lívios... que era tipo sinônimo de, nossa, que bonito, que legal, Lívios. E eu falava, o que é isso? Ela falava, é bonito em inglês. Eu falava, não é, filha. É sim, foi a minha irmã de outro mundo que me ensinou. Eu falei, meu Deus do céu. Falava essas coisas. E o Vitório, ele se chamava de Qué. Ele não aceitava o nome dele. Você podia morrer de chamar ele de Vitório. Ele se identificava como Qué. Agora vai saber de onde ele tirou isso. Até a gente já estava chamando ele de Qué, porque não adiantava chamar o nome dele, ele não atendia. Ele falava, não, eu sou o Qué. Então tá, é indígena, filho, da onde que veio isso? Não sei. Então vai saber se não é alguma lembrança, alguma coisa que fica, né? E depois eles vão perdendo isso, aí vai. Hoje ela só lembra porque tem, a Penélope, no caso, tem... em vídeo no canalzinho dela lá, que ela fala alguma coisa ainda da outra irmã, de outro mundo e tal, mas só lembro quando a gente conta. Deixa eu ver se eu anotei aqui, que eu já contei este relato. Não, agora anotei. Vamos para o próximo, então, que é o vulto negro no corredor. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem com vocês? Zóia. Eu me chamo Fulana, sou do interior de São Paulo e vou contar um relato que aconteceu comigo e com a minha mãe. O relato só terá um nome que já foi trocado. Eu tinha, na época, 12 anos e fazia 2 meses que havíamos nos mudado do sítio para uma casa na cidade. A cidade em questão é a cidade natal da minha mãe. Sendo assim, todos os seus familiares moram aqui. Eu tenho um primo que é alguns meses mais novo que eu e nessa época éramos muito próximos e ele ia na minha casa quase todos os dias pra gente brincar, conversar. Sobre a casa, ela era um pouco velha. Nos fundos havia um corredor de 1 metro de largura e a gente do meu quarto dava pra... havia um corredor de 1 metro de largura e a janela do meu quarto dava para esse corredor. Um dia, pela manhã, estávamos lá eu e minha mãe, no meu quarto, sentadas no chão, uma de frente para a outra, de forma que eu estava de frente para ela e também para a janela, e a minha mãe de costas para a janela e de frente para mim. Nós olhávamos algo no chão que eu não me lembro o que era, quando de repente começamos, as duas, a ouvir passos de uma pessoa correndo pelo corredor.
foi quando eu vi alguém passar correndo na frente da janela. Então imaginamos que era o meu primo. E eu disse: "Ah, é o Gabriel." E minha mãe disse em seguida: "Vamos pegar ele." Levantamos correndo e fomos uma pela direita da casa e a outra pela esquerda, com a ideia de pegá-lo ainda no corredor. E qual não foi a nossa surpresa quando chegamos no corredor e não havia ninguém no quintal? Então imaginamos que ele tinha corrido para a rua e fomos olhar. Olhamos tudo, não tinha ninguém, nem na rua, nem no quintal. Ficamos assustadas, mas vida que segue, né? No mesmo dia, à tarde, esse meu primo, Gabriel, foi até minha casa e perguntamos para ele se ele tinha ido lá mais cedo. E ele disse que não, que não tinha ido à minha casa aquele dia. Ana, a gente ficou naquela casa mais ou menos uns 5 meses. E nesse tempo eu vi, por várias vezes, vultos no quintal e dentro de casa. E até hoje, 15 anos depois, eu e minha mãe ainda nos lembramos desse acontecido e nos perguntamos o que era aquilo. Ana, é um enorme prazer para mim ter um relato contado por você. Sou nova aqui no canal, faz mais ou menos 4 meses que descobri o canal e desde então não passo um dia sem ouvir os relatos. Sua voz e sua leitura é muito linda, parabéns. Obrigada pelo espaço e parabéns pela seriedade do canal. Beijos. Muito obrigada, eu que agradeço. Um beijão para você. Então alguma coisa tinha naquela casa, né? Tinha alguma coisa ali, tinha sim. Acho que é na casa, né? Pelo que ela conta, né? Foi naquela casa que essas coisas aconteceram. Tudo bem, alguns espíritos por lá. Vamos então para o próximo relato. Que é este que está aqui atrás. Este que está aqui atrás. Não, esse daqui, ó. O que minha bisavó viu? Parece que é um título que a gente já contou, um outro relato aqui com o mesmo título, não é? Não sei. Ai, deixa eu me ajeitar na cadeira, que minha bunda fica tudo marcada depois. Tudo marcada da cadeira. Vamos lá. Oi, Ana e Assombrados, eu me chamo Fulana, estou enviando o relato pela conta do meu marido. Ok. Sou de São Paulo, Zona Leste. Manda um beijo pra mim, Ana. Ó, um beijo pra você. Eu quero dizer, primeiramente, que sou muito sua fã, te acompanho desde que eu tinha uns 11 anos. Hoje eu tenho 19, faz bastante tempo. Será um prazer se você contar o meu relato. Cá estamos. Desde já me desculpo se tiver algum erro, pois é meu primeiro relato e eu tô escrevendo pelo celular. Espero que consiga entender. Se houver nomes, eu trocarei. Pode ler tranquila. Obrigada. O relato será sobre minha avó, mas foi contado pela minha bisavó. Minha avó não está mais entre nós. Ela faleceu, tinha 64 anos. Eu juro que é verdade, Ana, pois minha bisavó conta até hoje para nós e não muda nada. Ela é uma senhora de 96 anos e é uma pessoa muito assim de fé. Hoje minha avó está lá, um anjinho no céu, em paz, me protegendo e protegendo a todos que ela ama aqui em vida. E esse relato, será que foi prova disso? Eu queria muito uma opinião da Ana e dos assombrados sobre isso. Nem eu sei exatamente o que aconteceu. Um sonho, outra dimensão? Bom, vamos lá e ver se vocês entendem. Não, vamos lá para vocês entenderem. Minha avó faleceu, eu tinha 11 anos. Esse relato eu não sei se foi bem sobrenatural assim, mas é emocionante. Sem muita enrolação, vamos lá pro relato. Bom, minha avó morreu, era dia 22 de dezembro de 2016. Sim, Ana, 3 dias antes do Natal. Desde já não tenho muito ânimo para final de ano. Desde então, é isso? Não tenho muito ânimo para final de ano. Quando minha avó faleceu, a minha bisavó estava internada e tem problemas no coração. Nós não queríamos contar para ela com medo de acontecer alguma coisa com ela, né? Porque minha avó era a filha mais apegada com ela e mais parecida com ela. Então nós esperamos uns 3 dias depois que ela saiu do hospital. Quando nós fomos contar, fomos todos juntos e minha mãe tomou a coragem e falou. Ana, imagina essa cena. Olha, realmente foi muito triste. E minha mãe não aguentou, né? Começou a chorar, todos da família com lágrimas nos olhos, inclusive eu. Só que, Ana, ela teve uma reação que ninguém estava esperando.
Ela disse o seguinte: eu já sabia. E continuou. Quando eu estava internada no hospital, um dia eu acordei e vi umas pessoas de branco no quarto, mas não eram enfermeiros, médicos, nada disso. Eram umas pessoas vestidas de branco e logo em seguida a Maria veio em minha direção toda de branco também. Deu um beijo na minha testa, ficou me olhando um tempo e depois de um tempo eles sumiram. Há um detalhe aqui, a minha avó já tinha falecido quando ela disse que viu. Ela ficou quase uma semana depois do enterro no hospital ainda. Nós todos da família, inclusive eu, ficamos assim sem ter o que falar. Nós achamos que ela tinha sonhado, mas ela jurou que não estava sonhando. Mas mesmo que tivesse sido sonho, vocês não acham muito sinistro? Um sinal avisando a mãe dela que ela estava em paz e que não precisava ficar mal. Eu compreendo assim, mas eu queria saber o que vocês acham disso. O que minha bisavó viu? Ela estava sonhando ou não? Fim do relato. Eu tenho mais 2 acontecimentos relacionados à minha avó também. Fica para um outro relato. Bom, esse foi o relato. Muito obrigada, Ana. Sucesso mais e mais para vocês. Continuem dando voz às pessoas. Vocês fazem um trabalho muito bom. Muito obrigada, um beijo pra você. Então, eu acho, assim, né, depende da crença de cada um, mas eu acho simplesmente que a sua avó teve a permissão, até por conta das condições ali tudo, e pela ligação, né, forte ligação entre ela e a mãe, ela teve a permissão de, antes de partir, ir até lá com outros irmãos de luz, digamos assim, né? O pessoal de branco que estava ali apoiando, amparando ela, para ela dar um beijo, né? E transmitir que estava tudo bem, que ela estava indo, né? Mas que tá tudo bem. E foi uma despedida. Ela esteve ali mesmo. Foi permitido a sua bisavó ver a filha se despedindo, né? E passando aquela energia, aquela não precisou falar, mas entendendo que tá tudo bem. Então ela recebeu da melhor forma possível, esse aviso, né? Essa informação. Não é? Foi isso. Muito bom. Quer dizer, triste, né? Mas... E a gente já leu um relato muito parecido aqui. Nesse mesmo sentido, que a vozinha estava mal e precisava receber uma notícia dessa, que alguém tinha falecido. E foi a mesma coisa, todo mundo pensando, como que a gente vai dar essa notícia pra ela e tal. Aí quando foi contar, ela falou, eu já sabia. E foi mais ou menos isso também, foi avisada. E vamos agora, sim, para o último relato de hoje, que é este. Quem me acordou naquela noite? Olha, eu não sei quem acordou, mas quando a gente tá precisando dormir, quem vem acordar, que pode ser assombração, pode ser o que for. Já chegar da situação, dependendo da situação, você vai falar, você vai pra PQP, porque eu preciso dormir. Que vem me acordar durante a noite. Dá licença, assombração. Vai lá, espera pra assombrar de dia, sei lá. Faz aqui, abre a janela, o que você quiser. Mas me deixa dormir, né? Hoje em dia a gente tá tão estressado, tá tão correria, que não estamos tendo paciência nem pra fantasma. Mas vamos lá. Quem me acordou naquela noite? Oi, Aninha e assombrados, eu sou a fulana, mas pode me chamar de Fulane. Já enviei um relato que foi lido pela linda voz da Ana em uma coletânea de relatos. Contei sobre a simpatia que fiz com a minha prima e que quase morremos. A simpatia que deu certo até demais. Ai, eu acho que eu lembro. Bom, hoje quero contar um breve relato que me aconteceu agora no mês de novembro de 2023. Nomes trocados, leia tranquila. Obrigada. Bom, meu filho, Guilherme, de 6 anos, tem problemas respiratórios. Faz uso de medicamentos e, graças a Deus, está controlado. Porém, recentemente, começou a sentir dor na garganta e outros sintomas gripais leves. Como não estava nada sério, aparentemente, o mediquei e o coloquei para dormir. Até porque os médicos pedem para levar após 3 dias de sintomas. Uma observação é que o Guilherme está dormindo na minha cama. Já meu esposo está trabalhando à noite. Assim ele me faz companhia, pois morro de medo de dormir sozinha. Eu o olhei antes de ir dormir e meu filho não estava com febre, nada desse tipo. Estava bem. Deitei ao lado dele e logo dormi.
então senti um beliscão na perna. E ainda dormindo, eu me vi acordando, virando a cabeça e olhando para o meu filho Guilherme na cama, como se fosse uma cena em câmera lenta. E aí eu acordei de verdade e rapidamente fui olhá-lo. E o Guilherme tremia muito, como se estivesse tendo uma convulsão. Ele não tinha febre, mas tremia e nada fazia com que ele melhorasse. Levei ao médico e lá fui informada que possivelmente ele teve uma troca de temperatura drástica. Tipo, teve febre e aí caiu muito a temperatura do corpinho dele. E que isso pode causar esses tremores, que pode evoluir para uma convulsão. Graças a Deus não foi nada grave e agora ele já está melhor. Mas fica a dúvida, quem me acordou naquela noite? Deus, meu anjo da guarda, mentores, Maria? E o que poderia ter acontecido ao meu filho Guilherme se eu não tivesse sido acordada? Assombrados, deixem os seus comentários, suas opiniões, com respeito, que eu vou ler cada um deles. Ana, obrigada por ler o meu relato. Um abraço para você, para os seus pequenos e para o Matheus. Com carinho, Fulaine. Um beijo para você, muito obrigada. Nesse caso pode acordar. Não é fantasma enchendo o saco, não. Era um aviso. É um aviso e isso é muito legal também. A gente tem outros relatos aqui desse tipo de acordação aí, de noite de acordação. A pessoa tá dormindo, já vi relato aqui que a pessoa foi acordada e a vela tava caída, tipo, ia começar a pegar fogo na casa, umas coisas assim, e alguém acordou. Já vi mãe que foi acordada de madrugada e tinha uma aranha subindo pela coberta da criança, assim, a aranhona, e ela foi acordada. Vários relatos assim, sabe? Da pessoa ser acordada de madrugada por um motivo. E aí você entende, você fala, nossa, né? Alguém tava precisando de mim e eu não iria acordar se estivesse ali sozinha, né? Alguma coisa vai lá e te cutuca. Nesse caso, sim, pode acordar, agradeço, muito obrigada. Quem foi, não sabemos, né? Você pode chamar de Deus, de anjo da guarda, de espírito, de luz, não sei, não dá para saber quem foi, mas alguém com uma boa intenção, né, com o intuito de ajudar, acordou. Muito legal isso também. Já aconteceu isso com alguém que está assistindo? Manda um relato pra gente, conta pra gente que a gente quer saber, ok? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.